Bom, o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que a gente tem uma conversa um tanto quanto desagradável. Não é uma conversa fácil de se ter, mas eu creio que é preciso ter. Por quê? Por conta do contexto o qual nós estamos aqui nesse canal. E esse canal, de verdade eu quero que ele tenha um sentido utilitário para coisa e que sirva de alguma coisa tudo que eu falo aqui, tudo que eu converso, tudo que eu levanto, tudo que eu especulo aqui, né? E é sobre isso, exatamente por isso que eu quero trazer essa conversa. Bom, eu já tenho conversado, já tenho falado, né, muito assim, sobre ter percebido que ultimamente nós estamos de certa forma vivendo uma grande crise de valores, tanto pessoais como coletivos, aqui no que se refere a Brasil. E a conversa é sobre isso, é sobre a crise de valores. E eu vou trazer algo que eu vi aqui em um podcast aqui desses caras dessa turma de finanças, né? E cara, eu fiquei um tanto quanto preocupado. Por quê? Porque existe uma grande tendência em as pessoas elas ficarem em bolhas, elas entrarem, né, em bolhas que reafirmam somente as suas opiniões, né, e por consequência elas acabam incorrendo no risco de relativizarem coisas que são absurdas. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Bom, eu estava até inclusive conversando com minha esposa sobre isso, sobre o quanto eu assisto esses caras assim de finanças, né? Esses caras que são renomados e por aí vai. E aí eu assisto, né? Eu ouço para que eu possa ter minha opinião. E não que a minha opinião vai ser sempre concordando com essa galera, cara. E hoje eu fui impactado por esse vídeo, né? E eu vou contar para vocês assim como é que eu fui impactado, né? O vídeo é do podcast Os Sócios e é o episódio que eles falam sobre um livro que se chama, salvo engano, Como Gastar Seu Dinheiro, né? E por aí vai. Mas tem um ponto específico que foi falado dentro do episódio. Várias coisas assim daria pra gente extrair no sentido de da gente tecer a nossa opinião de forma o quanto é absurda. De verdade mesmo. Repito, essas pessoas elas se separam em bolhas e elas ficam às vezes desconectadas com o que é o mundo. Elas se desconectam com o mundo, né? Elas só lembram de onde elas veio, né, de onde elas vieram, né? Eu vim daqui, minha história é essa. Mas a hora que eles estão nas bolhas lá, parece que eles acabam esquecendo, assim, tipo, existe um mundo, cara, e o mundo é diferente disso daí, cara, dessa realidade que vocês pintam aí. Vamos lá. E em um dado momento no podcast, eu vou descrever aqui, eu não vou colocar aqui o vídeo, né? Se vocês quiserem, vocês vão lá e assistam esse podcast aí, esse episódio, por aí vai, tiram suas próprias conclusões, mas aqui eu vou descrever o que era que estava sendo dito ali, né? Os caras, de certa forma, eles trabalham com finanças e ali à mesa são pessoas que com a graça de Deus, obviamente, alcançaram sucesso financeiro, independência financeira, o sonho de boa parte das pessoas. O sonho da maioria das pessoas. Esses caras conquistaram. E massa, parabéns. Eu olho, eu penso, cara, isso é massa. Todo mundo deveria achar, né, e se desenvolver para alcançar essas mesmas coisas. Eu penso exatamente isso, né? Só que, em um dado momento, o cara que é o principal, ele é o Bruno Perini. Bruno Perini, é esse aí. Em um dado momento, ele levantou uma questão que era o seguinte:
ele comentou, né, ele sempre trata assim nos podcasts da época que ele trabalhava no exército, a origem dele, não sei o que lá e por aí vai. E aí ele contou uma história que na época do exército, eles e os colegas deles lá, um dia eles estavam ali e aí eles viram uma notícia de que um certo famoso jogador de futebol foi para uma festa, né, uma balada, e ele gastou 30 mil reais numa noite, numa balada. E aí, a discussão ali, segundo o que o Bruno disse ali, entre eles e os amigos deles, caramba, né? O cara gastando 30 mil reais, né, numa balada, numa festa e por aí vai, né? Enquanto eles ali tinham seus respectivos salários em torno de 3 mil reais, né? Só que, porém, ele trouxe o exemplo, né? Ele provocou os amigos dele, porque os amigos deles, ganhando, diante de ganhar 3 mil reais, eles, né, época de solteiro, farra, aquela coisa lá, né, tudo novo, eles iam para festas e gastavam em torno de 1.000 reais em uma noite. E aí, o ponto levantado pelo Bruno ali, né, até eu quero que vocês vão atrás aí e assistam isso daí. Ele levantou o ponto que o gasto nesse sentido, né, ele é diretamente proporcional ao quanto você ganha, né? Então, por exemplo, ele quis dizer que um cara que é um jogador de futebol famoso e que ganha milhões de patrocínio, milhões não sei o que lá, se ele vai a uma festa e gasta 30 mil reais para uma festa, para uma farra ali, para uma noite, a relação de importância com isso, quando se compara ao quanto que ele ganha, é mínima, né? Que é muito diferente do ponto ali dos colegas dele, que com 3 mil reais, a hora que usava 1.000 reais para gastar em uma festa, eles estavam gastando 1/3 do salário deles, né? Já 30 mil reais para o cara que é famoso lá não significava nada, era troco de pinga. E ele utilizou esse exemplo, né? E ele usou esse exemplo. Quando a gente vê esse exemplo de maneira fria, realmente faz sentido. Faz sentido. Quando se trata de forma relativa, né? De forma exatamente, né? Proporcional ao que você ganha, ok. Porém, uma coisa que me incomodou e que é o tema desse vídeo aqui é o fato que gastar 30 mil reais em uma festa, em uma balada ali, uma noite só para você, sei lá, fazer uma farra, não sei o que lá, é absurdo em qualquer instância. Seja para você que ganha 3 mil reais por mês, seja para você que ganha milhões de reais por mês. Não deixa. O ponto para mim que me incomodou é que não deixa de ser absurdo gastar 30 mil reais numa festa. Não deixa. E ali, usando a relatividade, né, a proporcionalidade, como eles colocaram a mesa assim, a impressão que dá é que gastar 30 mil reais não é absurdo. E eu fiquei muito preocupado com isso. Por quê? Porque a consequência disso é basicamente o cara que tem uma audiência, o cara que tem um microfone, o cara que tá ali, né? O cara que ele tem um produto de finanças que é para fazer com que as pessoas prosperem através de investimentos em finanças. E, de certa forma, ele relativizou o absurdo de gastar 30 mil reais em uma festa para uma audiência que a audiência dele tá lá para que prospere, quer prosperar, quer se desenvolver, ganhar grana, quer, né, investir, quer fazer tudo esse negócio nesse sentido. É totalmente contraditório, né? Assim, falando dessa forma aqui, é totalmente contraditório. E eu fiquei preocupado, porque quando o cara ele tem um produto desse, uma comunidade dessa, e de certa forma ele acabou por relativizar
Eu não tô falando que o cara foi um malvadão, não, queria, eu sou malvadão. Cara, eu creio que na verdade é porque ele só olhou números absolutos, ele só observou ali a proporcionalidade e só, passou uma régua. Mas eu sinto que por conta da bolha, por conta do meio onde vive, a ideia de gastar, eu tô falando gastar 30 mil reais em uma festa, só pra você encher o rabo de cachaça e tal, por aí vai e tal. Ele colocou de uma certa forma a desensibilizar isso e deixar de ser absurdo. E para mim é isso que é o preocupante, né? O processo de desensibilização de coisas absurdas. E aqui nessa nossa comunidade aqui, o que eu quero propor para esse vídeo aqui para nós é que nós, de certa forma, nós observarmos essas coisas e a gente, de forma alguma, nós nos levar, a gente se levar a relativizar coisas absurdas. É isso que eu queria conversar com você. Você que está do outro lado aí, me ouvindo, me assistindo, seja lá de onde você for. O que é absurdo. Entendeu? O que é absurdo é absurdo. O que geralmente é uma coisa absurda? Cara, existe uma coisa bem simples para você perceber quando a coisa é muito absurda. É aquele negócio assim. Presta atenção. Você vai aprender aqui, ó. Comigo, para você saber, quando você tiver na dúvida, isso aqui é absurdo, presta atenção, o que você vai fazer? Você pensa o seguinte, se você contasse, quer dizer, antes, né, a hora que você tem que pensar ali nessa coisa absurda, você pensa assim, eu teria orgulho de contar isso para os meus pais? Para os seus pais? Se você teria orgulho, não é absurdo. Agora, se você teria um tanto quanto vergonha, cuidado e por aí vai, tem grande chance da coisa ser muito absurda. Entendeu? As coisas absurdas a gente não se orgulha. Não tem como a gente se orgulhar de coisas absurdas. Só se você for um psicopata mesmo. Só se você for um sociopata e por aí vai. Agora eu tô falando de, aqui, você que tá comigo, ou você que chegou comigo, tá me ouvindo aqui nesse momento, é a primeira vez que você tá me ouvindo, eu tenho grande certeza, grande chance de acreditar que você não é um sociopata nem um psicopata, então logo você se importa com as coisas no bom sentido das coisas. Então é sobre isso. Você se inconforma com coisas absurdas. Você se inconforma. E é sobre isso. O que eu quero propor é para que nós, dessa comunidade, a gente sempre fica alerta com relação a isso. Quando a gente vê coisas absurdas, a gente ir para um caminho de não relativizar coisas absurdas. Eu poderia citar, vários outros exemplos de coisas absurdas aqui que se corre o risco de cair num processo de desensibilização. Por exemplo, uma mulher que trai o marido, o cara vai lá e mata, assassina os filhos por causa de uma traição. É um caso que pode acontecer, um caso absurdo que pode cair no risco de gerar uma desensibilização e a gente incorrer no risco de falar assim, pô, mas também por que foi aí? E aí, olha só, cara, desensibilizar o que é de fato. O exemplo ali, ultimamente a gente está vendo aí vários exemplos de animais sendo maltratados aí, ganhando repercussão nacional, incorre o risco da gente cair se a gente não cuida, se a gente não preza pelo zelo e pela crítica em cima de coisas que são absurdas, a gente incorre muito risco de gerar essa desensibilização.
Então, daqui a pouco é normal isso, daqui a pouco é normal ferir animais, daqui a pouco é normal matar a esposa porque ela te colocou um chifre, daqui a pouco é normal. É normal e vai cada vez mais aumentando o sarrafo do que é normal, cada vez mais. Eu sei que hoje o vídeo foi um tanto quanto conversa, um tanto que não é uma conversa que é maneira de se ter, mas eu realmente queria compartilhar com você que, de certa forma, eu fico preocupado com isso, cara. Eu fico preocupado porque eu penso assim, a única forma da gente conseguir criar ambientes, criar uma sociedade melhor, né, é nos policiando, cuidando da gente, cuidando dos nossos e melhorando as coisas aqui, ali, assim, e quando cada um vai fazendo a sua parte ali, né, vai aqui, ali, quando você vê o coletivo, a coisa, o impacto é muito grande, né? Vocês verem, só vocês verem, cara, isso aí é normal. Quando vocês reparam, por exemplo, países que são da cultura asiática e por aí vai, tipo o Japão, você vai lá pro Japão, lá os caras, eles ficou muito marcada essa imagem, né, dos caras virem pra Copa e depois eles recolherem a sujeira, né, para jogar no lixo. Entendeu? E pra nós aquilo ali soou como algo, meu Deus do céu, que coisa. Mas pros caras é só o normal, o absurdo. É o lixo não tá no lixo, é o lixo ser jogado de qualquer forma. Esse é o absurdo. E aí, por conta, a gente acabou se desensibilizando. Então a gente olha lá pros caras tendo umas atitudes maneiras, né? Uma atitude correta, e a gente acha, nossa, isso aqui é a invenção do meu Deus do céu. O cara vai lá pra Suíça lá, aí o ônibus tá marcado pra chegar lá 3h28 da tarde no ponto de ônibus. O ônibus chega 3h28 e você que é brasileiro, você acha, caramba, meu Deus do céu, isso não é, nossa senhora. Porque nós estamos desensibilizados. A gente aceita o ônibus chegar atrasado 40 minutos. Entendeu? Por quê? Nós ficamos. O absurdo, o que é absurdo, a gente foi desensibilizado. Então, o próximo passo para nos incomodar é o ônibus não vir. Aí a gente não se incomoda. Aí a gente começa a se incomodar. O ônibus não vem, né? O ônibus vem, aí a gente começa a se incomodar, né? Por quê? Porque chegar atrasado a gente já tá acostumado. Agora, não vir, a gente não tá. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês, entendeu? É por isso que eu digo que existe uma grave crise de valores. Um vírus de crise de valores aqui nesse país. E que, de certa forma, nós precisamos dar um jeito de fazer a nossa parte, cara. Dar um jeito de contribuir com a nossa parte. Como? O pacote básico. É a gente fazer a nossa parte, melhorar a gente aqui. Aí com isso nós melhoramos. A gente acaba dando o exemplo, inspirando quem está em volta de nós. Aí as pessoas vão olhar e falar assim, pô, melhorou, né? E começa a fazer as coisas que a gente está fazendo também. Agir, se comportar da maneira como a gente está se comportando. Aí isso aí vai cativando, vai aumentando um pouquinho ali, um pouquinho ali. Eu não acho que existe uma pílula mágica, alguém que vai ser um salvador desse país aqui. Óbvio, existem coisas que precisam vai ter que precisar de medidas drásticas aí para os próximos administradores desse país aqui. Tem coisas que vai ter que ter, não tem jeito, né? Principalmente a parte de segurança pública nesse país aqui, cara, é absurdo. É absurdo. Cara, o cara que mora em São Paulo, o cara morar num lugar que ele não pode andar com o celular na mão. Cara, em que momento isso deixou de ser absurdo, cara? Entendeu? O cara já se acostumou que ele não pode andar com o celular na mão.
Aí ele vai num estado, né, numa cidade de interior, aqui, uma cidade mais tranquila, ele fica chocado que ele pode andar com o celular na mão. Quando, na verdade, o absurdo é o cara não poder andar com o celular na mão. Não poder ter coisas, porque alguém vai te assaltar a qualquer momento. Entendeu? O vídeo é sobre isso. É sobre o cuidado que a gente tem que ter exatamente nisso. Quando a gente olha uma coisa que é absurda, a gente tem que apontar e falar, isso é absurdo. E eu apontar e aumentar cada vez mais. Isso é absurdo? Isso é absurdo. Entendeu? Chamar a atenção porque é absurdo. E não deixar passar barato, não. Certo? Sendo assim, era sobre isso que eu queria falar aqui. Então, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu já vou te falando que eu sou o Preto, o autoproclamado generalista e tudo. E esse aqui é um canal que é para isso. A gente emite opiniões, a gente traz coisas, né? Coisas que eu tenho aprendido, coisas que eu tenho feito, e por aí vai. Venho aqui, compartilho com vocês aqui nesse formato de conversa aqui, maravilhoso. Isso aqui tem sido uma boa terapia para mim. Eu gosto muito disso daqui. E é isso, cara. Eu tô nesse processo nessa jornada de me tornar um especialista, e conforme eu vou avançando, venho documentando aqui para vocês. Para que você pode olhar aí de onde você tá e falar, isso aqui realmente vale a pena, isso aqui não vale a pena, e por aí vai. Certo? Sendo assim, se você gosta de conversas assim, eu peço para você que você se inscreva nesse canal, até porque o cara que fala para vocês aqui é o único canal do Brasil que pede para que você se inscreva no canal no final do vídeo. Por quê? Porque eu não quero atrapalhar o seu momento de me ouvir ali, entendeu? Eu não quero te atrapalhar. Eu quero que você se inscreva se você falar assim, pô, eu gostaria mesmo de ouvir mais conversas assim, gostaria de abrir discussões. Cara, eu sinto falta de ter alguém para conversar essas coisas, cara. Eu reparo mesmo que as coisas são absurdas, Preto. Então, eu vou conversar com você. Daí você manda um comentário aí pra mim também, certo? Então, se inscreve aí, manda um comentário, assim que do jeito que você se sentir à vontade. E é isso aí. Pra mais conversas assim, né? Tem muita coisa pra gente fazer aqui nessa bagaça, certo? Dito isso, de verdade, eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui. E eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.